E aí, povo? E aí, galera? Que bom ver vocês. Então, essa é a nossa última aula da apostila 3, a nossa lição 6, tá? Não esqueçam de se inscrever no canal dos Guardiões, dá um like, compartilha. Isso pode ser bênção para a vida de vocês e para a vida de muitos outros. É tão bom quando a gente pode ajudar, ok? Na semana passada a gente conversou um pouquinho sobre Deus por trás da ciência e a gente vai continuar falando um pouquinho sobre isso. Gente, é sensacional de ver que tudo que a gente já criou e que a gente faz e que o homem construiu começou com as coisas da criação do mundo e que a gente não tem a capacidade sobrenatural que Deus tem. E a gente precisa entender que Deus está sobre todas as coisas e que a ciência comprova, ela quer dizer que Deus não existe, mas ela acaba chegando nesse lugar e comprovando que, de fato, Deus existe. Tá? Então, nós vamos decorar o versículo de Jó 42, 2. Semana passada foi Jó 42, 5. E hoje vai ser Jó 42, 2, que diz o seguinte. Abra lá a tua Bíblia. Lembra que eu já falei? Bíblia na mão, apostila na mão e Bíblia de papel. Não Bíblia eletrônica, porque eu quero que vocês saibam mexer na Bíblia para ganhar no Espadas ao Ar e para poder gravar no teu coração o que Deus tem querido falar para você, os mandamentos de Deus, tá bom? Então, Jó 42, 2, ele diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então, gente, Deus é o criador de todas as coisas e nada do que ele tem de plano vai se frustrar, independente do homem, independente das coisas que Deus, que o homem tenta fazer, independente. O plano de Deus sempre vai se cumprir. E eu quero contar para vocês uma coisa que os cientistas descobriram. E, gente, descobriram confirmando quem é esse Deus. Confirmando que ele fez e conta na Bíblia. Ok? Então, vocês lembram daquela história de Sodoma e Gomorra? De que os homens eram muito maus e que Deus não se agradou e Abraão disse, não, Deus, mas se eu achar 10 justos, você não acaba com a cidade? E ele falou, não. E ele não achou, mas se eu achar... E ele achou um justo, que foi Ló. E Deus falou, não, eu vou acabar com essa cidade. E ele queima a cidade com enxofre. E tinha coisas horrorosas que eles faziam lá. E vocês não acreditam. Veja, é uma história da Bíblia que parece que é uma história de faz de conta. Não é verdade? E os cientistas muitas vezes querem provar isso. Mas, gente, Deus está em todos os lugares, porque Ele é Deus, porque Ele é soberano e porque tudo que a gente inventa como ser humano, tudo que a gente cria, o princípio vem da criação de Deus. A matéria-prima é sempre da natureza. Se é um petróleo, se é uma erva, não importa, gente, é matéria-prima da criação de Deus. E aí, os arqueólogos estavam escavando naquele lugar onde diziam que era Sodoma e Gomorra e, pasmem, eles escavaram, acharam materiais obscenos, coisas que mostram o quanto aquele povo era mau, e aquele lugar ainda fedia enxofre. Que a Bíblia diz que Deus queimou e acabou com aquela cidade com enxofre. Gente, é Deus. Ele teve um plano e ele cumpriu esse plano. Nada do que eu e você façamos, nada vai ferir, vai frustrar os planos de Deus. Nada. Ele é maior, ele é soberano, ele está sobre a ciência.
Veja, muitas vezes a ciência diz que alguém não tem cura. Se o plano dele for curar, vai curar. Mas muitas vezes, veja, nessa pandemia, quantas pessoas perderam entes queridos? Se era plano de Deus, nada pode mudar o plano dele. Tem vezes que as pessoas morrem e você diz, nossa Deus, disso? Eu tenho um primo muito querido, que morava nos Estados Unidos, um cara de Deus, e ele tinha a minha idade, e ele estava com uns 28 anos, não, antes, 27 anos, então ele era novo, bem de saúde, saudável, e um amigo dele foi cortar uma tora na árvore e segurou a escada. Ele falou, eu seguro a escada para você. Ele segurou a escada, a tora fez uma curva, bateu na cabeça dele e ele morreu. A gente pode dizer, não, mas não era plano de Deus. Sim, nem o fio da tua cabeça cai sem que ele permita. Então sim, era plano de Deus, que era tempo dele ir. Então a gente precisa, principalmente nesse tempo de tanta incerteza, a gente fica achando que, onde que está Deus? Deus está cuidando de cada detalhe. Mesmo que ele faça algo que você queira, é plano dele. Mesmo que ele faça algo que você não queira, continua sendo plano dele. Ele diz que ele planejou que Jesus viria. Desde que o Adão e Eva foram mandados fora do paraíso. E Jesus veio do jeito que ele disse e trouxe de profecias. E Jesus veio daquele jeito. Então você acha que eu e você podemos controlar e podemos modificar algum plano de Deus? Não. Gente, esquece isso. Deus é todo-poderoso e Ele pode mudar todas as coisas e fazer o que Ele quiser. Mas Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Então, Ele não muda. A palavra de Deus não muda. Então, se você andar segundo a palavra, Ele vai cumprir cada coisa que Ele falou para você aqui. Então, fique tranquilo. Relaxe. Basta cada dia seu próprio mal. Deus está no controle e Ele permitiu essa pandemia. Exatamente porque tenho minhas dúvidas. Mas eu não preciso saber por quê. Ele sabe por quê. O que eu preciso é ouvir a voz dele e obedecer. É só isso que eu preciso. E ficar em paz, porque Ele está na direção de todas as coisas. Nenhuma ciência está sobre Ele. Na verdade, a ciência só fala sobre Ele, sobre a criação dele. Quando eu descubro um animal que tem um veneno X, que faz bem para isso, para aquilo, Deus já sabia disso. Foi Ele que criou. Quando descobrem um remédio novo, porque manipularam, eles pegaram matéria-prima, Deus já sabia disso. Foi Ele que criou. Então, creia, Deus tem os seus planos e nenhum deles podem ser frustrados. Então, relaxe. Ele está no comando de todas as coisas. Espere. Lembra que a gente falou de Noé que teve que esperar? De repente, esse é o tempo. Você conseguir sentar e esperar. De repente, esse é o tempo que Deus quer, que era o plano dele, para que você tenha mais tempo com a tua família, para que você consiga conhecer melhor a tua família, para que você consiga amar melhor eles e vocês se fortalecerem em Jesus. É um tempo precioso. Porque a hora que as coisas melhorarem, e vão melhorar, e abrirem, você está com tudo isso fortalecido, sabendo que Deus está na direção de todas as coisas. Então fique em paz. Decore Jó 42:2. Leve isso no seu coração. Nós estamos acabando essa apostila. Logo vamos estar mandando as batalhas para vocês. Decore os versículos, ok? E faça a melhor batalha. E ande com Deus. Um beijo no coração. Até a próxima.